Web TV Andradas Hoje, entrevistas. Um oferecimento Icasa, excelência em louça sanitária. Olá pessoal, nós estamos tendo o prazer de receber aqui na Web TV Andradas Hoje, porém já justificando para vocês que nós estamos num dos estúdios aqui da editora Andradas Hoje, porém esse estúdio aqui é para ser o Andradas Podcast, mas a gente vai estar usando ele com essa finalidade daqui uma semana e meia, enquanto a Web TV Andradas Hoje está em fase final para a gente estar fazendo as nossas entrevistas aí com vocês. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui a Ana Carolina Busato Salles, ela é mãe do Vinícius, a Rosilda Campos Conte, é a vereadora, o Wellington Ricardo Guimarães, pai do Matheus, e a doutora Lívia Maria Moraes Vuolo, que é psicopedagoga. O objetivo da nossa reunião aqui hoje, pessoal, é para falar da caminhada que vai acontecer agora, dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Muito bacana aí as pessoas que estão envolvidas nessa luta, né? E aqui estão dois pais que vão falar um pouquinho com a gente, a vereadora que é autora aí de uma lei e também a profissional, a Lívia, que já está aqui na cidade há 5 anos e tem bastante coisa bacana para falar para nós com respeito ao autismo. Nós vamos começar com a vereadora Rosilda, que propôs a lei, né, do Dia Mundial, do Dia Nacional, Municipal, porque o Dia Mundial já é dia 2 de abril. Fala um pouquinho para nós, Rosilda, o que te levou a pensar numa causa tão nobre, né, e de repente ter aí por conta disso, foi puxada a caminhada aí do dia 2. Sim. Então, Rosângela, o que me levou, na verdade, foi o desejo mesmo de ajudar as mães, porque, assim, eu sou procurada por várias mães, né, e, assim, eu convivo com muitas. Então, eu conheço, assim, eu falo, assim, a dificuldade de cada uma, né? E eu queria, assim, esse desejo, mas não sabia o que fazer, né? Então, comecei com o projeto, né? Que institui o dia 2, né? Que é, assim, que é para estar, assim, falando para a população o que realmente é o autismo, mostrando para as pessoas, né, para muitas pessoas que às vezes têm preconceito, que não sabem entender uma criança, né, que às vezes julga a criança sem saber o que está acontecendo, né. Com certeza. E depois, através do projeto, também criei o grupo para poder dar um apoio às mães, mas também não sabia que apoio que eu ia dar, porque eu também não entendo, né. Então, graças a Deus o projeto foi votado, né? Passou tranquilo e a gente está aí na batalha para a gente trazer para Andradas aquilo que for de melhor para os autistas de Andradas, e eu tenho certeza que a gente vai ser referência assim, em Minas Gerais, se Deus quiser, eu creio nisso. E você criou um grupo, né, Amigos dos Autistas de Andradas, e está tendo uma repercussão boa entre vocês ali no grupo. Quando eu criei, na verdade, o grupo não chamava Amigos dos Autistas de Andradas. Mas aí a gente mudou, aí foi entrando mais mães, eu também não sabia o que eu ia fazer para ajudar. Aí entrou a Núbia, que é a professora Núbia, que é a nossa, como que eu posso falar da Núbia? A Núbia não tem palavra para falar da Núbia, né? Porque ela é ótima.
E aí ela falou, Rosilda, vamos mudar o nome do grupo? Falei, vamos, Nube, pode mudar. E ela foi colocando bastante mães, porque ela é professora e mãe de autista. E aí foi crescendo o grupo, né? E aí a gente pensou na caminhada, né, Lívia? A gente já pensou o que a gente ia fazer no dia 2, né? Na verdade, não sabia se ia ser caminhada, né? E aí foi surgindo as ideias, tudo, e aí, graças a Deus, a gente está aí, domingo, nessa caminhada rumo às conquistas dos nossos autistas, com certeza. Para quem estamos assistindo, Rosilda, essa caminhada começa onde e termina onde? Ela vai começar às 8 horas da manhã, em frente à prefeitura, e vai terminar na praça. Certo. Ali na praça vai ter algum evento? Vai ter bastante coisa, né, Tia Lívia? Vai ter várias oficinas, e assim, o principal, quando a gente estava decidindo o que a gente queria fazer nesse dia 2, que ele é comemorado atualmente em 192 países, né? E é a primeira vez que Andradas vai ter uma comemoração. Então, assim, a gente pensou o que a gente podia trazer de relevância para a sociedade com esse evento. E a gente vai fazer a entrega de cordões, né? Esses cordões geralmente é a família que tem que comprar, e a gente conseguiu, através dos patrocínios, que bacana, comprar esses cordões, que é um cordão de identificação. E aí, todas as mães que chegarem lá, tem a pessoa com autismo, a gente vai fazer uma ficha, um cadastro, e os autistas vão ter esse direito, que é para poder andar, né, e ser identificados mesmo. Que bacana. Olívia, fala um pouquinho de você. Você é natural de Pinhal e já está aqui na cidade de Andradas há 5 anos. Há 5 anos. O que a trouxe para cá? Então, eu primeiro morei em Pinhal até os 17, depois eu fiz faculdade de pedagogia na Unesp em Rio Claro, depois fiz pós-graduação em psicopedagogia na PUC e tive uma experiência no exterior também com autismo, né? Então, eu andei bastante por aí, né? Tem 12 anos que eu atuo na área com autismo, né? E outras dificuldades também. E Andradas foi uma cidade que eu abri a minha clínica há 5 anos e me abriu muitas portas. Que bacana. Então, eu tô aqui há 5 anos e não pretendo deixar para sempre. Eu acho que você, nessa área, é só você aqui na cidade? Em psicopedagogia tem bastante. Não, direcionado mais ao autismo. Atualmente, eu acho que autismo eu tenho trabalhado bastante. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu peguei aqui. Olha, apesar de ser chamado de autismo infantil, pelo diagnóstico ser comum em crianças e até bebês, os transtornos são condições permanentes que acompanham a pessoa por todas as etapas da vida. O autismo é detectado enquanto criança e bebê ou pode ser detectado depois de adulto também? Qualquer fase da vida, né? A gente pode detectar desde a criança muito nova, quando a criança tem algumas características diferentes do desenvolvimento. O que seriam essas características para quem está assistindo? A gente precisa de uma avaliação de especialista, né, para fechar, mas as primeiras características, lá quando é bebezinho, a criança geralmente não olha nos olhos, tem o movimento de andar na ponta dos pés, movimento estereotipado, o movimento de flapping, que é mexer as mãos, tem interesse por movimentos restritos, por exemplo, o ventilador, eles gostam de ver. Então, assim, são algumas características que são muito comuns, né? Mas cada caso é um caso e precisa ser avaliado. Com certeza. Então, a gente procura um profissional quando a criança está com desenvolvimento diferente. Desenvolvimento da fala, ou desenvolvimento da comunicação, desenvolvimento motor. Então, assim, qualquer coisa que é diferente do desenvolvimento comum, a gente precisa de uma opinião especialista mesmo. Mas na fase adulta, é muito comum hoje em dia a gente também... Então, nós estávamos conversando um pouquinho antes de entrar aqui, e você disse que tem também na fase adulta, e você inclusive tem alguns pacientes. Tem, com certeza. E assim, é muito engraçado que são pessoas que já sofreram toda uma vida, né? São pessoas que sempre falaram, por que eu não me encaixo, por que eu não me encaixo? E na fase adulta acaba descobrindo, né, que não é um problema, é uma explicação. Com certeza, né? Então, assim, entender... O autoconhecimento é o que abre portas mesmo. Então, na fase adulta, hoje em dia, a gente tem fechado aqui no município mesmo muitos casos de autismo. Que legal. E quando você chega no diagnóstico, qual que é a reação, tanto da família como da pessoa? Na fase adulta, geralmente é a própria pessoa que já está procurando. Né? Ela vai já, por conta própria, já procura... Ela vai atrás do autoconhecimento para se entender. Por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? E aí a gente vai trabalhando as características que aquela pessoa precisa mesmo, que é caso a caso. Bacana. Nós estamos recebendo aqui também, pessoal, eu falei no início, né, a Ana Carolina Busato, que é a mãe do Vinícius,
E a gente vai perguntar para ela aí, né? Conta um pouquinho do Vinícius para nós. Como é que você chegou no diagnóstico que o Vinícius é uma criança autista? Sim. O Vinícius, nós tivemos o diagnóstico dele com 2 anos, que hoje acho que pode até se considerar um precoce, né? Porque há um tempo atrás esse diagnóstico era dado com 5, 6 anos, né? E nesse momento que você recebe esse diagnóstico, ali você tem 2 caminhos para seguir, né? A gente, depois que passa por isso, hoje tem 4 anos, a gente vê pais que procuram uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta, e fica nessa procura, né, de respostas para aquilo que está acontecendo para dentro do filho, né, agindo diferente em casa, né, um comportamento diferente. Você só tem ele? Não, eu tenho um filho mais velho, que é o Lourenço, de 10 anos. É uma criança maravilhosa, normal, e não tem autismo, né? Então, tudo foi muito novo para mim. Entendi. E o outro caminho, que foi o que eu segui, é de, nesse primeiro diagnóstico, já olhar para o meu filho com muito amor, entender todo aquele comportamento diferente e correr atrás do que seria melhor para ele. Com certeza. Que é o caminho, né? Que é o caminho. A gente vê a negação, existe, é real, existe em muitas famílias, né? Às vezes a mãe aceita, o pai não aceita, então ali começa uma coisa complicada, ou às vezes os pais aceitam, os avós não. Então isso é uma coisa que acontece com todo mundo que entra nessa jornada nossa, né? Então o Vinícius, a partir desse momento do diagnóstico, eu já fui atrás de profissionais para ajudá-lo. Então, hoje eu tenho uma rede de apoio de vários profissionais. Que bacana. Que me ajudam a como lidar com ele, a como seguir, né? A escola também já está toda empenhada, sabendo, né? Sobre como cuidar dessas crianças. Um olhar diferente que tem que ter para essas crianças. E como é o dia a dia do Vinícius? Uma criança normal. Né? Uma criança Porque alegre. você entendeu e foi buscar logo em seguida, já foi buscar ajuda. Sim, é lógico que vão ter comportamentos que vão ser diferentes de uma criança típica que a gente fala, né? Mas eu como mãe e com toda essa rede de apoio, a gente começa a compreender como lidar, né? Uma birra que seria olhada por outras pessoas como birra, não é uma birra, pode ser uma crise que a criança está tendo, principalmente quando a gente sai de casa, né? Você está num lugar muito barulhento, eles são muito sensíveis, então eles ouvem mais que a gente, eles sentem a luz mais. Então tudo isso pode fazer a criança entrar num choro, porque ela não sabe explicar que aquele lugar não está legal para ela. Então a gente como pai, como qualquer outro familiar, a gente estuda, né, Lívia? A gente liga para a Lívia, o que eu faço, e ali a gente sabe como lidar com essa criança. Mas ele tem um dia a dia, uma criança típica, ele vai para a escola, ele faz as terapias, ele vai na natação, né, ele vai na fono, ele tem várias atividades que são relacionadas ao autismo. Muito bacana, né, que a Ana Carolina tenha buscado ajuda tão logo, né, e isso é muito importante até para o desenvolvimento da criança, né, é primordial isso, né. Com certeza, a intervenção precoce, ela já foi comprovada cientificamente que é a melhor maneira da gente reduzir, né, os efeitos do autismo mesmo, sociais que ele pode causar, e aí de desenvolvimento mesmo. Olívia, com certeza você deve ter tido algum caso em que o pai ou a mãe foram e relutaram e não aceitaram que o filho era autista? Com certeza, e até hoje muitas famílias olham e não aceitam, e às vezes elas têm o diagnóstico, elas estão correndo ali atrás, mas ainda não aceitaram, né? E o autismo não é uma questão de aceitar. Sim. Né? O autismo ele vai estar ali, você aceitando ou você Exatamente, não aceitando. Então, assim, quanto mais você puder ajudar a entender, vai ser melhor para lidar. Porque ele não vai deixar de ser autista nunca. Esse melhor entender e ajudar, o que seria, o que você fala para os pais e mães que estão nos assistindo, que estão passando por isso agora e não sabem, desconfiam que tem os filhos autistas, mas não aceitam ou ainda não tem o diagnóstico. Qual que é o conselho que você dá? O conselho é mesmo correr atrás de terapias, de intervenções, dos profissionais necessários, para que ele se desenvolva e seja o melhor que ele pode ser.
E tudo depende dos pais, com certeza, né? Com certeza. E, obviamente, depois da profissional, que todo mundo elogiou aí antes de chegar. Estava esperando a Lívia ansiosa. E o nosso amigo Wellington Ricardo Guimarães, o tio Ri, né? Para quem não conhece. Tio Ri, pai do Matheus. Fala um pouquinho do Matheus para nós. Então, Rosângela, o Matheus, eu falo assim que os pais, né? A gente sempre sente quando tem alguma coisa diferente, né? A gente, quando começou a desconfiar que o Matheus tinha algumas diferenças, digamos assim, né? Não, acho que diferença é uma palavra meio forte, né? A gente levou às vezes, levamos em... levamos em postos, levamos... E aí o que aconteceu? Os médicos, os pediatras, achavam que era normal, né? Só que a gente sempre ficou com o pé atrás. Sempre ficamos assim, alguma coisa não está encaixando, sabe? E como a tia Lívia falou, de alguns sinais do autismo, né? E a gente começou a desconfiar disso, né? E o Matheus também foi o caso foi muito precoce. A gente começou a correr muito cedo, né? Eu falo que no primeiro momento, quando a gente levou numa neuropediatra, que a gente começou a fechar o diagnóstico dele, quando a gente teve a primeira notícia que ele realmente era autista, eu falo que abriu um buraco no chão. Porque a gente tem muito medo do desconhecido. Sim. Da gente não saber, a gente tem medo dele sofrer. Dele sofrer, dele não conseguir se desenvolver, dele ficar para trás, ele não ser feliz. Esse era o nosso maior medo, porque a gente não conhecia. Né? Mas depois a gente foi entendendo que tudo era possível. Que a gente viu que o Matheus é capaz de tudo e muito mais, entendeu? A gente começou a entender as diferenças dele, começou a entender que com uma criança autista tudo é mais, tanto o incômodo quanto o amor. Eu acredito assim que o pessoal fala, né? Uma criança autista, quando ela te abraça de verdade. Né? Ela não tá te abraçando para agradar, porque o pai, porque a mãe pediu. Não, ele tá te é um abraço apertado mesmo. É de verdade. Aquilo lá, ele se sente à vontade em fazer aquilo. E a gente pôde perceber a diferença do Matheus. E a gente estava levando o Matheus em postos, num lugar muito bacana, tudo. Só que o Matheus não aceitou o tratamento lá. Não. O Matheus chegava lá e chorava o tempo inteiro. Desde o início? Desde o início. E a gente ficou meio preocupado, né? A gente ficou muito preocupado sem saber o que fazer. O espaço era maravilhoso, né? Era uma estrutura bacana e tudo. E a gente ficou com aquilo. Aí, quando a gente conheceu a tia Lívia, né? Fizemos um contato, fomos marcar. Aí, a primeira vez que o Matheus chegou lá, ele já abraçou a tia Lívia. Olha, foi o primeiro impacto. Aí eu falei assim, aqui é o lugar dele, entendeu? Então, assim, através da tia Lívia, do acompanhamento, a gente conseguiu colocar o Matheus na escola, o Matheus vai para a escola todos os dias. O Matheus é uma criança super alegre, feliz, contente, brinca, sabe? Arteiro. Muito arteiro. O Matheus, ele não falava praticamente nada. Agora o Matheus já expressa as palavras dele, ele já começa a falar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Isso pra gente é uma grande conquista. O Matheus está com quantos anos? O Matheus está com 4 anos. E às vezes eu vejo alguma mãe falando assim, nossa criança, para de falar, eu não aguento mais falar. Gente, se vocês soubessem o tanto que a gente espera uma criança chegar na gente e falar, Verdade. Pai, mãe, sabe? Eu escutei pai do meu filho faz uns 3 meses. Que bacana. Com intenção, entendeu? Que ele olhou pra mim e falou assim, papai, meu filho tem 4 anos. Então, assim, às vezes as pessoas ficam falando, mas o meu filho não para de falar, não para. Gente, agradece. Com certeza. Agradece. Porque, assim, não que eu ache ruim. Eu acho que meu filho veio pra mim da forma que ele tinha que ser. Com certeza. Eu acho que Deus me escolheu pra me entregar ele do jeito que ele é. Sim. E eu sou muito feliz do jeito que ele é. Eu não queria que ele fosse diferente. Você queria o Matheus Eu queria o Matheus ele, exatamente do como jeito Deus que te ele deu, é. como Deus te presenteou. Sabe? E foi que a gente comentou. A gente tem 2 opções. Ou você coloca ele dentro de uma caixinha e guarda, não aceita. Ou você abre essa caixa e coloca ele no mundo. Sim. Pra ele viver. E corre atrás. É uma luta diária, é uma luta constante. Ainda existe preconceito, sabe? As pessoas julgam sem conhecer o que é um autismo. Então, assim, a gente luta todos os dias por conta disso. Para ele se encontrar, para ele ter os seus direitos, para ele ter o seu lugar
e ser feliz, Com certeza. como todo mundo. E a gente vai lutar isso pro resto da vida. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Com certeza. E está nascendo, né, Tio Ri, e Ana Carolina, a Rosilda e também a Lívia, está nascendo aqui agora um movimento diferente, né, voltado mesmo pro autismo, tanto que tem essa caminhada agora aí no domingo, né? E como é que vocês estão absorvendo isso daí, vendo que a população está participando? A Lívia estava falando para nós aí que tem empresas aí sendo parceiras, isso é bacana, né? Como é que vocês estão fazendo essa participação da população? Gente, é muito gratificante. Porque a gente vê que é uma causa que às vezes parece ser muito individual, mas não é. É uma coisa muito grande, entendeu? É uma coisa muito... A gente fica muito feliz de ver a conscientização das pessoas, do apoio das pessoas, pra gente lutar, pra gente ter um espaço, conquistar as coisas para as nossas crianças, entendeu? Com certeza. Por exemplo, a gente quer mostrar para a população de Andradas, o último estudo que foi feito esse ano, ele revelou que a cada 33 crianças, uma será autista, uma estará dentro do espectro. Então imagina, cada sala de aula vai ter um autista. Sim. E essas nossas crianças estão aqui em Andradas, e somos muitos, não somos poucos. Essas crianças estão nas escolas municipais, nas escolas particulares, né? Estão nas creches, Sim. estão na PAI, algumas fazem tratamento lá, né? Então, estamos aqui, precisamos desse olhar especial das pessoas e da empatia, né? A empatia com os familiares e com as crianças é o que a gente mais pede. Com certeza. Em todo lugar, no comércio, numa fila de supermercado, eles têm muita dificuldade de esperar, né? É muito... É uma característica, né? né? Então, assim, para que ter uma vaga especial? Porque sim, porque a gente tem que chegar... Sim, porque é um direito, muito exatamente. Nós temos preferenciais nos hospitais, temos que ter, sim, na fila do laboratório, das clínicas, todos os lugares, porque é uma característica da criança ficar extremamente irritada esperando alguma coisa. Principalmente quando ela sai da zona de conforto, não é? Da rotina, né? Já está saindo, está indo no hospital, já é uma coisa diferente para eles, por exemplo. Então, a população e todos tiraram a venda dos olhos, né? É 1 a cada 33. Estaremos em todos os lugares. Com certeza. Então, a empatia para todos, né? Vamos lá, gente, vamos jogar a conversa na mesa aí. E esse dado ele vem aumentando, né? Sim. Essa é uma crescente, esse diagnóstico, né? Então, hoje em dia está nessa quantidade, mas se a gente acompanhar, é uma curva que vai crescendo cada vez mais. E a tendência é só crescer mesmo. Isso. E eles dizem, né, que é por conta da gente estar mais preparado para fechar esses diagnósticos. Então, hoje em dia a gente consegue. Que existem já muitas pessoas dentro do espectro, mas sem o diagnóstico. Então, a gente liga muito a isso. Então, assim, é uma coisa que não é nova. É uma coisa que sempre esteve. Só que, principalmente a cidade agora, ela tem abraçado muito. Isso é muito bacana. E o que eu gosto é que, assim, eles estão dispostos. Muita gente não sabe o que é o autismo. Mas quer aprender. Eles querem aprender. Então, a cidade está abraçando para entender, para diminuir os julgamentos e Com tudo certeza, mais. com Entender certeza. mesmo. Porque o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que ele é? Ele não é uma doença. Ele só é um funcionamento diferente do cérebro. E quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê se ela é alta, se ela é baixa, se ela tem cabelo curto, se ela tem cabelo comprido. Mas o autismo não, ele é totalmente comportamental. O autista não tem cara. Por isso que a gente também precisa desse uso desses cordões, para que a gente entenda que é ali dentro do funcionamento do cérebro. Muito bacana isso, né? Vai fazer a diferença. Né? Uma coisa muito bonita que aconteceu hoje, que você tinha que estar junto para você ver. E a gente foi na escola Paulo Drummond, e aí a gente estava falando, a Bia falando, né? Aí perguntou, quem conhece um autista? Uns levantavam a mãozinha, eu conheço, meu amigo, meu primo. Aí teve um que levantou a mão, eu sou autista. Ai, olha só. Gente, você vê que assim, ele sentiu assim, eu consegui sentir nele, que ele sentiu como se ele estivesse sendo abraçado, que ele não era diferente de ninguém, sabe? Então está sendo muito lindo essa experiência da gente nas escolas. Com certeza. Porque as crianças querem aprender. Está despertando no próprio autista, né? A necessidade de falar que ele é um autista. Muito bonito. E outra coisa, assim, esse movimento, Rosângela, a intenção é, assim, poder ajudar também aquelas mães que não têm condições. Porque
os pais que estão aqui sabem o quão é difícil, né? Financeiramente também falando, né? Como é difícil. Então, o que a gente quer? A gente quer, se Deus quiser, conseguir trazer para as nossas crianças que não têm condição uma possibilidade de ter aquilo ter acesso ao que é de direito deles, né? Isso. O que é de direito, né? Vocês estão tendo apoio nesse caso aí da prefeitura? Assim, a prefeitura vai apoiar também. Vai no domingo? Vai. Uhum. Vai dar um Vocês apoio. pensam em abrir alguma coisa, Pensa, fala para nós aí, novidade. Ou é novidade ou ainda não pode falar? É que a gente ainda está estruturando, né? Mas essa caminhada foi o pontapé inicial. Beleza, mas é bom porque a população assiste e todo mundo vai ajudar. E esse né? Amigo dos Autistas a gente espera, né? Que Sim, vire algo maior de Bacana. conscientização da cidade mesmo. Sim. Muito bacana. A gente pretende fazer com que esse grupo, né, ele se torne até uma associação. E uma referência que você falou no Porque início. a né? associação vai ser muito importante Sim. também para a gente conseguir mais coisas para as crianças. É. Né? Principalmente para as crianças que às vezes não têm mesmo condição, né, gente? Hoje nós estamos conversando com a Ana Carolina Busato Salles, que é a mãe do Vinícius, né? A Rosilda Campos Conte, que é a vereadora, o Wellington Ricardo Guimarães, é o pai do Matheus, o tio Ri, e a tia Lívia, como eles falaram quando chegaram aqui, né? E dando um clima aí, a tia Lívia não vem, não, eles não iam nem falar comigo se ela não viesse. Eu achei que a tia Lívia não ia vir. Psicopedagoga, e está tendo, segundo ela está atendendo bastante casos aqui, e você está bem animada com Andradas. Muito animada. Olha, deixou Pinhal. Aliás, ela fez um tour aí internacionalmente também e veio para cá, veio parar em Andradas, né? Olívia, o que você deixa aí para quem está nos assistindo, os pais que ainda estão na dúvida? Antes disso, espera um pouquinho. Eu estou conversando com o tio Rico como pai. E a sua esposa? Como é que ela... Como ela aceitou? Assim, no começo, acho que nesse ponto a gente foi muito parceiro, né? Sim. Porque a gente buscou ajuda, a gente buscou o tratamento e a gente falou assim, não, a gente vai cuidar dele. Né? Eu falo que eu fiquei uns 15 dias que eu só chorava. Uns 15 dias só chorando. Até eu entender que eu poderia lutar e fazer o melhor para ele. Sim. Né? E assim, a parceria com o Matheus foi muito grande. Né? Porque a gente não quis colocar ele dentro de uma caixinha. A gente quis que ele tivesse tudo, que ele tivesse a escola, que ele tivesse a oportunidade de fazer tudo como uma criança normal. Que eles decidiram por ele, né? Então, assim, a gente nunca teve medo nem vergonha, apesar de escutar muito, né? A gente escuta muito de alguns familiares, gente, isso é normal, minha criança, fulano de tal, quando era criança, também não falava. Outra criança era assim, é normal, gente, isso passa com o tempo. Não, gente, não é. A gente tem que ficar atento, eu falo que a gente tem que ficar atento aos sinais dos nossos filhos, que é muito importante. Eles vão te mostrar o que está acontecendo de verdade. Com certeza. Eles vão mostrar o que está acontecendo, o que eles querem, se tem alguma coisa errada, sabe? Num simples gesto. No caso do meu filho, ele não falava, mas a gente sentia, a gente percebia que tinha alguma coisa diferente. Então a gente correu atrás, sabe? E eu falo que é muito bacana quando às vezes a gente chega em algum lugar que a gente vê o símbolo do autismo. A gente chega num caixa de supermercado, você vê que aquele caixa é preferencial para ele. Não porque a gente quer ser melhor. Sim, mas é porque porque é o direito dele. A gente chega, às vezes, num shopping e você vê uma vaga. Você vê que aquele lugar está preocupado com aquilo. Você vê que você consegue perceber que tem um carinho ali. Exato. Sabe? E através dessa caminhada, eu espero que Andradas aumente muito as coisas para os nossos filhos, entendeu? Com certeza. Porque, gente, não é frescura, não é uma birra, não é esse pai, se fosse meu filho, ele educava. Normalmente as pessoas agem assim, aquele lance de fazer autoavaliação, como fala? Tirar suas conclusões precipitadas, né? Às vezes é a criança chorando, fazendo uma birra. Mas o meu filho, nossa, mas o seu filho só come isso, gente. Ele se sente bem comendo aquilo. Sabe? Eles são muito seletivos com alimentos. Eles têm muitas dificuldades com texturas. Então, às vezes, a gente tem que ficar lutando todo dia para tentar dar uma coisa diferente para ele. Às vezes, as pessoas acham que a gente é frescura nossa. Mas não é, gente. Não é frescura. A gente está lutando para que ele se sinta à vontade. E isso está muito ligado à desintegração sensorial, né? Que muitos deles passam. Que é realmente ou uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade nos 5 sentidos. Então, o autista, ele sente um mundo diferente.
Então, às vezes, os 5 sentidos em um ambiente novo pode trazer novas sensações. Uhum. E a alimentação está muito ligada a isso, né? A gente vê muito ligado a essa seletividade alimentar. Muitas crianças, às vezes, não aceitam, por exemplo, a água. A textura da água É mesmo? no cérebro não consegue Não, entender. não A lê. gente tem que fazer um processo para que tenha uma dessensibilização a isso, né? Até que ele consiga beber uma água, por exemplo. Então, assim, essa integração sensorial é muito ligada no autismo e ela é a causa principal de muitas birras. Quando você vê a criança no supermercado, tendo aquela birra que os pais geralmente julgam, né? Que eles estão falando da criança mal educada, ela tá ligada a essa desintegração sensorial. O mundinho dela ali, né? E, Ana Carolina, e seu esposo? Bem, fomos muito parceiros. Bacana. No momento que nós pensamos, bom, vamos olhar para o Vinícius com um olhar desprovido de qualquer coisa de preconceito, do que a gente espera para os filhos, né? Porque tem toda aquela coisa que você tá com a criança no ventre e já tá falando, olha, eu quero isso. A gente Isso planeja tudo, Já né? vem. Vem para desbancar. Uhum. Não, vocês não mandam nada. É. E um dia, inclusive, uma amiga me falou uma coisa muito importante, eu falando do meu filho mais velho, né? Que eu queria que o mais velho fizesse isso. E com o Vinícius, eu estava sem chão, eu estava perdida. Aí essa minha amiga falou, mas por que você sabe do Lorenzo? Você já sabe o que ele vai querer? Eu falei, não, gente, não tem poder, né? Nem sobre o mais velho, nem sobre o mais novo. Então, a gente conseguiu enxergar isso juntos, eu e o Henrique, naquele momento, falando, olha, agora a caminhada, é uma jornada nova que nós vamos enfrentar, a gente estuda muito, hoje as redes sociais têm muita ajuda, né? Tem muita bastante, informação, que as mães, de repente, num primeiro momento, não precisa, né, além das terapias, se essa mãe não tiver ajuda terapêutica, ela procura como lidar com essa criança. Com certeza. Ela vai atrás de brinquedos pedagógicos ali para ela tentar fazer uma coisa em casa, né? Isso a gente já faz, né? Sim, faz muito. A gente faz muito, o tempo inteiro ali. Então, nós tivemos uma janela aí na nossa vida aberta para o desconhecido e que só deixou a gente com mais empatia, com um olhar diferente para o próximo. Então, é aquilo que eu te falo, eu quero o Vinícius do jeitinho que ele é. O jeito que Deus trouxe para vocês, né? O presente Exato. de Deus, né? Ô, Rosângela, às vezes eu vejo algumas mães que entram numa loja de brinquedos, né? Nossa, essa criança pede tudo, essa criança quer tudo. O Matheus foi pedir o primeiro brinquedo dele, foi esse ano. É mesmo? Que ele entrou na loja e escolheu um brinquedo. Sabe? Então, que nem ela disse, às vezes a gente planeja uma coisa, não, porque eu vou comprar isso pro meu filho, eu vou comprar aquilo, porque ele vai gostar disso, ele vai gostar daquilo, eu vou fazer isso com ele. E não é, sabe? Às vezes você cria tanta coisa para ele que, às vezes você quer dar um carrinho para ele de controle remoto lindo, maravilhoso. Mas ele prefere uma garrafa PET enfileirar uma do lado da outra. Sabe? Sabe? Às vezes você chega todo empolgado com um presente que você comprou, ele olha, tá legal, ele põe do lado e vai pegar uma... Vai brincar aquele que ele escolheu. Com outra coisa, entendeu? Assim, então a gente planeja muita coisa, a gente vê muita coisa, e a gente vê que não é do jeito que a gente quer, realmente, Isso né? para nós mostra a simplicidade. A simplicidade. Exatamente. As crianças, elas Aham. são muito iluminadas, especiais para mostrar uma coisa diferente para nós pais, para toda a família. Então, ela não quer o caro. Não. Ela quer pegar uma panela e bater. Ela quer aquilo que E é satisfaz e confortável para ela, é, entendeu? Quantas vezes, nossa vida, esse é o detalhe, a gente vê a humildade deles, entendeu? Sim. Nesse ponto. Não, eu quero essa garrafa PET e o carrinho. Eu gostei, mas deixa ali. É. Né? Então, vai brincar com o que ele é. Isso serve de exemplo pra gente também, né? Com De certeza. muita... Pessoal, nós estamos aqui num bate-papo muito gostoso, né? E o objetivo dessa entrevista foi falar da caminhada que vai ter agora dia 2 de abril, né? Em Andradas é a primeira vez que acontece essa caminhada. Com certeza a primeira de muitas, né? Você que está nos assistindo aí também pode fazer parte dessa caminhada, vai sair ali a caminhada é Dia Mundial da Conscientização do Autismo, porém é a primeira vez aqui em Andradas, vai sair de frente à prefeitura, vai terminar ali na praça, né, e com bastante eventos ali, vocês estão convidados a participar.
Nós recebemos aqui a vereadora Rosilda de Campos Conte, que se preocupou lá na Câmara Municipal, como ela poderia, né, estar ajudando também essas mães, esses pais. A Ana Carolina Busato Salles, que é a mãe do Vinícius, o Wellington Ricardo, que é o pai do Matheus, e a doutora Lívia Maria Moraes Buolo, que vem fazendo aí, né, a alegria dos pais aí, porque ela tá coqueluche. Vou falar de novo. Falaram que ela não vinha, o pessoal aqui, eu acho que ia sair e não ia me dar entrevista. Brincadeira, eles não iam me deixar aqui sozinha, né? Gente, sejam muito bem-vindos aí na Web TV Andradas hoje. A gente também quer deixar espaço aberto para vocês aí. Eu acabei de fazer um convite para a Lívia, para ter um espaço aqui, quinzenalmente, mensalmente, diariamente, do jeito que ela quiser, para tratar desse assunto e tirar dúvidas aí, né, de pais, de mães que estão aí tendo seus filhos agora e que precisa de um profissional qualificado para estar junto, né? Isso é muito bacana. Eu queria, Lívia, que começasse com você as suas considerações finais para quem está nos assistindo. Eu primeiro quero agradecer o espaço, agradecer Nós é que convite, agradecemos. E queria falar para o pessoal que vá, né, que mesmo que não tenha um autista perto, que vá entender sobre o autismo, porque é uma condição social, não individual. Com certeza. Né? Então a gente quer que todos compareçam no nosso evento e apoiem nossa causa. Com certeza. E mais empatia, né? Mais empatia, com certeza. Viu criança chorando? Viu criança... Não julgue. Começa a ler mais sobre o autismo, que eu tenho certeza que vai, não é? E se vê o cordão, que saiba. Mais interessante o cordão, ainda. que é o que a gente quer, essa mobilização. Sim. Que as pessoas consigam ver e falar, olha, aqui tem autistas. Né? A gente não fique só, existe o autismo, não, existe. Ele está aqui, E agora eu consigo reconhecer. Com certeza, muito bacana. Wellington, suas considerações finais para quem está nos assistindo. Bom, quero convidar todo mundo para participar da nossa caminhada no domingo agora, saindo da prefeitura, frente à prefeitura. E se você tiver alguma suspeita, alguma dúvida, pegue o seu filho, procure um profissional, vá atrás, porque assim, quanto antes você conseguir um diagnóstico, você vai ver a evolução do seu filho muito maior, sabe? Então, tudo que é precoce, a gente consegue tratar melhor, a gente consegue ver o desenvolvimento dele. Eu falo pelo meu filho porque o meu filho de 2 anos atrás não é o mesmo hoje, sabe? Isso me deixa muito contente, muito feliz. Então, aqui fica um aviso, como a gente fala, mais informação e menos preconceito, entendeu? Então, essa é a nossa causa e está todo mundo convidado. Beleza. Suas considerações? Obrigada pelo convite. Imagina, espaço sempre aberto. Gostaria, de novo, de reforçar para todo mundo, no domingo, este domingo, às 8 horas da manhã, nós sairemos da prefeitura. Depois na praça vão ter várias atividades para as crianças, para todas as crianças, né, tanto as nossas quanto as crianças das famílias de Andradas. Vai ter muita informação lá, que eu acho que o que todo mundo precisa é de informação, antes de qualquer coisa. Pais e mães que estão vendo um desenvolvimento diferente do seu filho, fique atento, vá atrás, tenha um olhar de empatia para essa criança e saiba que um diagnóstico de autismo não é o fim do mundo, é o começo de um novo mundo para nós pais e familiares. E esse mundo é cheio de surpresas boas, né? Que essas crianças vão tendo um desenvolvimento conforme a gente vai dando as ferramentas para elas, essas crianças vão tendo um desenvolvimento maravilhoso. Então, a gente espera todo mundo no domingo. Rosilda? Então, também gostaria de agradecer a oportunidade, né, Rosângela? Espaço sempre aberto. E convidar, né, o pessoal para estar participando desse evento, né, que é muito importante para a nossa cidade, porque eu acredito que tenha muito autistas em Andradas e às vezes a pessoa não sabe onde recorrer. Eu acho que esse é o começo de muitas conquistas na nossa cidade, né? E assim, eu gostaria também de deixar aqui uma informação que acho que a gente não falou, sobre o grupo que a gente tem. Quem quiser tá me ligando, me procurando em relação a esse grupo, né, Lívia? Deixa um telefone, com certeza. Porque aí a gente vai estar abraçando essa pessoa também, para ver o que ela precisa, o que a gente pode estar fazendo por ela, né? Não precisa ter preconceito, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, pode nos procurar,
porque a intenção nossa é só ajudar vocês. E a gente convida vocês novamente, né, que vai ser dia 2 de abril, domingo, a partir das 8 horas, né, saindo ali da prefeitura e terminando na praça, onde vai ter uma festança, né, tia Lívia? A tia Lívia que falou, festança. E a gente vai estar todos de camiseta branca. Quem puder, tá vestindo uma camiseta branca, né, ou azul. A gente tem a nossa camiseta já com a nossa marca, né? Mas quem não tiver também pode ir com a camiseta que tiver em casa. E vai ser uma alegria para a gente poder começar essa batalha. Rosilda, como você disse aí, que quem quiser te procurar, então te procura pelas redes sociais? Pode ligar, posso deixar meu telefone, né, que é 99102-2691, né? E você quer deixar o teu, Lívia? A gente tem a página também no Instagram. Tem o Instagram. Beleza, vamos divulgar que a gente põe aí no GC também pro pessoal. Que é Autismo Andradas. O Instagram é Autismo Andradas. A gente está fazendo para ter mesmo essa central de ajudas ou informações, caso necessário, é só entrar em contato com a gente por lá. Beleza. E, Lívia, fica mais uma vez registrado aí o nosso convite para que você tenha um programa seu aqui para você estar falando. Tá? Um assunto tão importante, um assunto de tanta relevância e que a gente também tem que fazer a nossa parte. De que jeito? Doando um espaço aí, né, para vocês, para os pais, para todos vocês aí. Maravilhoso. Bom, pessoal, a gente quer agradecer de coração aí a Ana Carolina Busato Salles, a Rosilda Campos Conte, o Wellington Ricardo Guimarães e a Lívia Maria Moraes Voor, que vieram hoje aqui, nesse bate-papo gostoso, falar um pouquinho, né, desse assunto que para muitos é tabu, mas que não é, né? Nós como veículos de comunicação, como veículo de imprensa, temos que colocar na mesa e deixar, né, que pessoas, pais, mães, os profissionais falam aí, tiram as dúvidas de vocês. Eu queria só no final, eu falei para essa mãe que eu ia falar durante o programa, eu recebi ontem da cidade de Mococa, eu vou preservar o nome da mãe aqui, mas ela me passou a seguinte mensagem: gostaria de mostrar a situação que o posto de saúde daqui da minha cidade, Caconde, é próximo da gente aqui, está tratando as crianças com autismo. Meu filho é autista e hoje ficamos esperando o atendimento das 12h30 até as 15h10. Ela me mandou os vídeos, ela me mandou o menino chorando, deitado no chão e simplesmente foi ignorado das 12h30 às 15h10. Que isso não aconteça mais, né? Principalmente no setor de saúde, que tenham pessoas qualificadas para atender crianças assim, não é, gente? Sim, com certeza. Bom, gente, muito obrigada, espaço sempre aberto, valeu, super valeu estar com vocês aqui e a gente espera vocês aí numa próxima oportunidade. Lembrando que esse estúdio aqui é do Andradas Podcast, que a semana que vem a gente vai estar com entrevistas ligadas ao podcast, mas isso aqui não deixou de ser um bate-papo gostoso. E a Web TV Andradas hoje volta amanhã com mais um assunto gostoso que eu tenho certeza que vai ser de interesse de todos. Até lá!